Aê, tá começando mais um Pod na Laje, um projeto incentivado pelo município de São Paulo. Vai, fica no bem confortável. Se a periferia tem gritado, te damos a voz e o espaço. Pega a visão na mensagem, não se esquece de deixar o like. Oi, gente, aqui é a Ana, apresentadora do Pod na Laje. Estamos aqui na nossa segunda temporada, iniciando os nossos trabalhos hoje com um convidado super especial para falar de dança e espiritualidade. Com vocês, Aruan, se apresente aqui pra gente. Oi, minha gente, prazer, me chamo Aruan Alvarenga, tenho 22 anos e sou daqui de São Paulo, Zona Leste, Itaquera. Perfeito. Bom, a nossa conversa hoje é pra gente falar um pouquinho da sua trajetória, dessa sua conexão com a dança e com a espiritualidade. Você vai falar um pouquinho também aí dentro da espiritualidade, da sua religião. Então, hoje é mais pra gente ouvir você, enfim, sentir. A gente tá num dia super gostoso, né? O sol tá super bonito. Então, fale aí, comece falando um pouco da sua trajetória pra gente. Bom, vamos lá. Eu começo dizendo que a minha trajetória na dança e na espiritualidade sempre começou quando eu tinha 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, eu perdi a minha mãe, e aí a partir daí eu fui adotado por um pai de santo. E aí eu fui morar dentro de uma casa de candomblé. Então, desde os 3, era muito comum eu ver dentro da casa de candomblé performatividades, eu ver corpos, eu ver danças totalmente ligadas ao candomblé. Então, a partir daí, toda a minha vida, todo o meu corpo foi moldado uma cosmovisão afrodiaspórica. Perfeito. E aí, dentro dessa sua conexão inicial ali, como que a dança surgiu? A dança surge no sentido de que existe, entre os rituais de candomblé, o xirê. O xirê nada mais é do que o convite para o orixá. O xirê significa festa, e aí nada mais é então do que um louvor que acontece, que é um cântico de Exu ao Oxalá. E nesses cânticos, essas danças, todas as pessoas dançam em volta, dançam em círculo, todas as pessoas da comunidade. E aí, através disso, comigo pequeno, os filhos santos do meu pai me chamavam: ai, vem dançar com a gente, Aruan, vem aqui, me pegava pelo braço, e eu ali entrava na pira deles. Tipo uma brincadeira. Exatamente. E uma aí, brincadeira que deu super certo. E aí você foi se desenvolvendo ao longo do tempo, assim. Sim. Como que foi essa sua, vamos dizer que, descoberta para o mundo artístico? Eu me entendi quando começou tudo isso foi quando eu entrei dentro da companhia de teatro Sátiros. Era um projeto de adolescente, os Sátiros Teens, dentro da companhia. E aí eu entrei quando eu tinha 16 para 17 anos. E lá dentro nós desenvolvemos uma peça falando sobre a nossa trajetória, sobre nossas origens, eu e mais um grupo de 8 jovens. E aí, através dali, eu entendi que, nossa, o que eu faço é arte. A minha vida é arte. O que eu tenho de construção enquanto um corpo preto, um corpo de terreiro, nossa, é poético. E aí, a partir dali, eu pensei, posso fazer algo com isso? Perfeito. E aí, iniciando ali no universo do teatro, né, ali fazendo, enfim, cenas, o espetáculo, como você faz essa migração para a dança? Bom, no ano seguinte que eu entro para os Sátiros, eu entro no projeto Núcleo Luz. Legal. Era um projeto fomentado pela Poieses, que infelizmente hoje não existe mais, mas naquele período era um projeto dedicado a jovens de baixa renda, que dava oportunidade a eles de estudarem dança. Não, cortando um pouquinho, né, ali, mas eu acho importante a gente ressaltar a importância que existe, né, aliás, a importância que é existir esses tipos de projetos, seja para dança, para teatro, esses projetos que fomentam o acesso à cultura e o acesso também no caso, acesso à cultura, acesso à empregabilidade, acesso a espaços culturais que geralmente nós, que viemos de territórios vulneráveis, periféricos, não tem. Então, acho importante a gente trazer esse adendo que, infelizmente, não existe mais. E então, voltando à sua história, continuando, foi para o Núcleo Luz. Aí do Núcleo Luz, chegou a pandemia, e aí na pandemia eu resolvi cursar ETEC de dança, na ETEC de Artes, em Santana. E aí na ETEC de Artes eu tive contato com vários mestres, que também abriu a minha visão e também cosmovisão. Lá dentro eu conheci o mestre Luiz Anastácio, que ele é coordenador do curso de dança da ETEC. E lá dentro da ETEC ele me orientou, ele me deu aula. E assim que eu saí de lá, que eu terminei minha formação, ele me convidou para fazer parte da companhia de dança dele.
Ai, que legal. E aí, através de lá, a gente começou a pesquisar muitas coisas que, para mim, eram já muito familiares. Lá dentro, eu entendi uma nova perspectiva de dança também, junto com algumas coisas que ele me mandava para eu ler, para eu estudar, para eu formalizar e formatar o meu TCC na ETEC. E aí eu descobri até conseguir dar nome à minha dança, as danças que eu pratico e a dança que eu quero pesquisar e continuo pesquisando, que são danças ritualísticas. E a forma que eu... Danças ritualísticas. E aí a forma é que eu pego essa dança e jogo pro palco, jogo pra rua, que aí surge o carnaval, que aí surge todas as manifestações populares que a gente já tem hoje em dia. Perfeito. Qual que é o nome da companhia? Grupo EUE. Nossa, muito legal. E aí dentro desse universo, da onde vai surgindo as outras oportunidades? De onde vem surgindo, né? As outras oportunidades nesse universo da dança. Então, recentemente eu faço parte da comissão de frente da Escola de Samba Tom Maior. A gente está desenvolvendo um trabalho com a coreógrafa Yaskara Manzini. E esse trabalho se dá de uma maneira, de uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão de uma Angola sem guerra, uma nova Angola com luz. E aí nós falamos sobre inquices, que são forças da natureza, igualmente os orixás. Também, recentemente, fui para Salvador estudar dança também por lá, com grandes mestras incríveis que também estudam a dança ritualística, a dança dos orixás. Então, acho que desde a ETEC, desde o Núcleo Luz, a dança parece que vai me guiando para outros campos, para outros mundos, sabe? E qual que é a importância que você vê do acesso à dança para você? Você que nem no começo da nossa conversa, você já trouxe essa perspectiva de vir de um território periférico, com vários desafios, a gente não precisa nem listá-los aqui, né? Mas como que é para você? Qual que é a relevância que é a dança para você na sua vida? Eu sempre falo isso, que se não fosse a dança, eu não sei se eu conseguiria sobreviver a tudo que eu passei, tudo que eu vivi. A dança foi um modo de sobrevivência para tudo. Dançar para algo que eu não sabia o que era e só sentia, que eu chamo de orixá, foi a forma de eu conseguir viver o meu mundo. Foi a forma que eu consegui de pensar em um novo mundo, pensar uma nova perspectiva para mim, para o meu território. E hoje eu também sou jovem monitor do Centro Cultural da Penha, e a importância que eu vejo as crianças por lá, os idosos por lá, de vamos fazer teu projeto? Vamos fazer então, bora lá, falar com a gestora, vamos articular isso, porque eu imagino que se para mim for difícil, quem dirá para as crianças também hoje em dia, se não são difíceis também, esses obstáculos que a gente tem de acessar o centro, de acessar lugares que, por exemplo, o Núcleo Luz, que é importante, mas que hoje não existe mais. Sim, acho que a sua trajetória ela vem num caminhar muito parecido quanto de tantos outros jovens brasileiros, né? Que é essa questão de querer oportunidade, né? De sair, quando a gente fala de sair do lugar, gente, só para também contextualizar, não é que a gente não gosta de morar na favela ou algo do tipo, não é isso. É a questão da gente querer realmente algo melhor e poder, de alguma maneira, em algum momento, trazer isso de volta, né? Exatamente. Retribuir. E você, sendo um dançarino, você consegue fazer isso com os projetos, você consegue fazer isso com uma apresentação de teatro ou de dança para a sua comunidade, né? Então, para mim, eu acho que a dança tem um movimento talvez diferente na minha visão, né? Eu não sou dançarina, mas eu sempre gostei muito desse tipo de arte. Eu queria que você trouxesse para a gente agora um pouquinho dessa sua perspectiva da influência da dança dentro do contexto maior, no caso aí, né, do que você traz da religião. Né? Você trouxe para a gente no começo, ali no comecinho da conversa também falando dessa conexão com a religião, com os orixás, enfim, essa questão da importância da espiritualidade dentro da dança e a relevância. Então, queria que você trouxesse para a gente uma perspectiva um pouco mais... não sei se objetivo é a palavra certa, mas... enfim, traz uma perspectiva um pouco mais ampla do que seria isso, para quem gostaria de começar, por exemplo, a iniciar nesse segmento. Bom, vamos lá então. Sobre essa questão da minha dança. Dentro da ETEC, por exemplo, foi quando eu entendi muitas coisas da minha dança, inclusive as dificuldades dela. Certo. Eu tive uma orientadora de TCC que foi muito complicada, porque... ela não entendia o que eu queria passar. Certo. Ela não entendia o que eu queria dizer, ela pensava que eu tinha que fazer uma pesquisa de campo.
e ela achava que era um assunto muito difícil, porque ela não tinha, eu acho que... A visão. Exatamente, ela não tinha a capacidade de lidar com aquilo. Certo. E aí a forma que ela tinha de lidar era jogar para os outros orientadores, que aí foi quando eu conheci o Luiz. Mas ela em si ela não conseguia. E aí isso foi meio maçante. Pesou pra você? Pesou demais, demais. Você... Cortando, né? Mas você sentiu que foi, tipo, algum tipo de preconceito ou foi algo mais, tipo, ela não sabia realmente lidar com aquilo e só foi passando pra frente? Foram ambos. Ambos. Tá. Foram ambos, porque eu falei que a minha questão era mais falar sobre uma vivência de memórias, aí ela falava que isso não fazia sentido. E aí eu fui falar que memória de uma pessoa preta era algo importante, e aí foi quando eu comecei a buscar pessoas da academia para fomentar aquilo que eu estava dizendo. Tá certo. Você vai trazer a sua ancestralidade, você vai trazer a sua origem, né? Exatamente. É importante. E aí o ponto principal disso tudo foi quando ela fazia várias perguntas, mas da onde que estão vindo essas informações que você está trazendo? E eu falava que era o meu pai adotivo. Ele era a maior influência para mim. Ele era um mestre de candomblé porque ele era um pai de santo que, quando ele faleceu, ele tinha mais de 40 anos de iniciado. Perfeito. Então, não precisava buscar em muitos livros o que eu queria dizer sobre mim. Ainda mais que você está querendo trazer a sua perspectiva. Exatamente. E aí eu comecei a trazer pessoas da academia para isso. E aí eu trouxe Leda Maria Martins, que é importante falar sobre ela. E aí ela tem um termo que ela usa da oralitura, que ela diz que a forma com a qual a literatura preta é passada e fomentada é maior na oralidade. Sim. É maior na oralidade. Até porque a gente tem um grande apagamento da nossa história ao longo dos séculos, que faz com que a gente, às vezes, falte a tratativa ali que eles tanto pedem, acadêmica, para que a gente possa ali trazer e pontuar realmente, enfim, né? O que a gente quer passar. Exatamente isso. E também conheci Leda Maria Martins, que é uma grande performer, que ela diz que não tem como deixar de lado tudo aquilo que um corpo preto produz e falar, vou entrar numa sala de teatro, vou subir num palco e tudo aquilo que eu passei vai ficar para trás e agora eu vou vestir uma outra roupa. Não. Tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, de vivência vai me acompanhar no palco, vai me acompanhar na rua. Tudo aquilo é importante para mim e para minha comunidade. Acho que isso é muito importante você trazer e pontuar essas pessoas, essas grandes pensadoras, né, da construção da nossa raça, na construção da nossa trajetória, enfim, até porque tem uma tendência sempre de um apagamento, né, sempre, e também tem uma tendência de desvalorizar a nossa história, a nossa origem, de uma maneira que não interessa. Você vê a dança da África, não interessa de onde que é, né? Sim. E as pessoas vai abafando, às vezes, isso, né? Sim. Acho legal, porque isso também tem uma conexão muito grande com grandes outros artistas que a gente tem, né, no nosso país. Eu sempre gosto de trazer a Maria Carolina de Jesus, acho porque ela traz isso muito fluido na literatura dela, né? Então, quando a gente lê Quarto de Despejo, ela traz justamente isso tudo que você está falando. Ela não apaga quem ela é dentro do livro ou quem ela, a narrativa dela, né? Na verdade, ela exalta ali justamente o conhecimento que ela tem. Mesmo ela estando num lugar tão difícil ali, numa vulnerabilidade muito grande, com filhos, passando fome, enfim. Então, acho que isso tudo se conecta, né? Então, como os nossos pensadores pretos e pretas, eles fazem essa grande conexão com a nossa raiz, no caso aí também com o nosso cotidiano, né? E nos fortalece também. Sim, perfeito. Porque nós não temos uma Bíblia, nós não temos um livro para saber sobre a nossa história. Então é tudo muito mais difícil. Os livros de história falam só a perspectiva deles, né? E a nossa. E a nossa não. Então, e isso também a gente traz, né? No caso da dança, de novo, não sou especialista em dança, mas eu sei que tem uma conexão muito grande com a questão da África, tem a questão dos escravos, na época dos escravos, a questão do samba, a questão, enfim, de várias coisas que geralmente, infelizmente, a gente não estuda na escola. Exatamente. Só traz a visão da escravidão e apaga as riquezas, apaga que a gente tem reis e rainhas, né? Enfim. E acho que é um apagamento maior também nos territórios. Nós que vivemos no Sudeste temos um apagamento maior do que, por exemplo, as pessoas que vivem no Nordeste. Sim, perfeito. Também tem isso. Quando eu fui agora recentemente para Salvador fazer um intercâmbio por lá de dança, com grandes mestras de Salvador,
Rosângela Silvestre, é bom dizer sobre ela, minha maninha das danças também. Ela criou uma técnica que ela colocou o nome dela, técnica Silvestre. É uma técnica reconhecida pelo mundo, assim, da dança fora. Nossa, legal. Com várias matérias, enfim, vale a pena procurar sobre. E a técnica Silvestre nada mais é do que a própria mestra Rosângela, ela diz que ela pega a vivência que ela teve de uma pessoa que tem origem preta, que tem origem indígena, e ela explora isso através das técnicas modernas pretas, afrodiaspóricas. Nossa, muito E bom. aí ela transforma isso numa potência gigantesca. Ela pega a vivência dela, a história dela e coloca na técnica. E é justamente isso que você quer fazer. Exatamente. E que aí, na época, voltando, né, gente? Na época do TCC, foi esse abafamento até você ecoar de alguma maneira o que você queria. Exatamente, exatamente. Inclusive, o nome do meu TCC se chamava Labalabá, que em Yorubá é borboleta. Ah, E aí eu sempre pensei que eu queria, naquele momento, a partir dali, fazer um efeito borboleta. Que é o efeito de que um simples movimento meu, de simplesmente falar, eu vou dar um jeito no meu TCC, vou ser só mirante no final da banca com outras pessoas que são aptas a isso, e eu vou conseguir fazer ele. Não importa, vai ser um movimento mínimo, único, que vai me levar longe. perfeito. E assim eu sigo até hoje, fazendo esse movimento de pouquinho em pouquinho, bater de asa de uma simples borboleta para fazer um furacão. E essa é a minha dança. Perfeito. Eu queria também que você trouxesse pra gente, dentro do universo da dança, assim como tantos outros, você sofreu algum tipo de preconceito, fora esse da TCC? Quais tipos de preconceitos você tiver, enfim, se você puder falar algum, como que foi isso pra você, como que você lidou com isso? Como eu disse, é muito diferente o corpo que estuda dança também no Sudeste, como o corpo que estuda dança no Nordeste. As danças do Sudeste têm muito um viés mais voltado para danças clássicas. Balé. Ainda mais as danças do centro, já que na periferia não tem tantos acessos assim. E aí você é um corpo que está acessando o centro, chega literalmente do nada para fazer aula de dança, aula de pessoas que também frequentam espaços de Nova York. E aí como que se dá esse corpo? O meu corpo é diferente, obviamente. Nosso corpo preto é diferente. E aí muitas das vezes a minha dança foi taxada como se ela não existisse. Nossa. Foi taxada como se... e aquilo que o Aruan faz, gente? Será que aquilo realmente é dança? E aí, novamente, o movimento da borboleta. Eu tô aqui, eu vou fazer parte disso, e um simples movimento meu será um furacão. Certo. E esse tipo de preconceitos, né? Porque não é um só. Para você, dentro do seu contexto geral, como que é lidar para além da dança? Por exemplo, a religião também já interferiu no seu dia a dia, no seu trabalho, alguma coisa do tipo que a pessoa, não vou fazer tal coisa com a que a religião de matriz africana fala, não, é macumba, né? É tudo isso. Teve já alguma assim? Já teve muitos, porque eu passei pelo processo iniciático do candomblé cedo, na adolescência. Passei a minha adolescência cumprindo muitas obrigações. Sim. E aí era frequentemente, quando eu tinha ensaios, quando eu tinha apresentações, eu estava de preceito. E o preceito nada mais é do que um período de purificação. Que é quando tá de branco. Exatamente. Quando eu me visto de branco, eu coloco o pano na cabeça, coloco meus fios e saio na rua nesse período. E calhou de que vários momentos da minha adolescência, quando eu estava frequentando vários espaços, eu estava de preceito e, obviamente, muitos olhares acontecerem por isso. Muitos olhares por um estranhamento, muitos olhares por não ter uma vivência parecida, próxima, e também, obviamente, um olhar de preconceito, sim. Sim, sim. E em questão de lugar, tipo, eu moro em tal lugar, aí fui para tal lugar no centro, por exemplo. Nossa, Aruan é favelado, Aruan é macumbeiro, é preto, é favelado, é artista, e aí? Nossa, já aconteceu, já aconteceu, mas creio que a arte também me salvou, me deu, como que eu posso dizer? Força? Não somente força, mas me deu uma beleza, me deu autoestima para isso. Perfeito. Me deu uma autoestima gigantesca de que não importa o que eu fizer, eu vou fazer meu trabalho aqui bem feito.
Não importa de onde eu venho, não importa qual é a minha origem, mesmo ela sendo muito importante, aqui eu vou mostrar ela toda e eu vou fazer isso acontecer. Muito bacana. E aí, pra gente já ir fechando a nossa conversa, que tá super gostosa, e aonde é que o pessoal pode acompanhar essa sua trajetória de artista, de homem negro, enfim, a sua trajetória? Como é que a gente pode acompanhar? No Instagram, @alva.negra. Vamos repetir pra gente, vai. Repete ali, ó. No Instagram, @alva.negra. Perfeito. E para finalizar o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens que têm interesse em ingressar no universo da dança, esse jovem que é de religião de matriz africana e ele também encontra essas dificuldades. Uma mensagem. A mensagem que deixaria seria: não desista. Não desista, cumpra todos os ciclos que tiverem que ser cumpridos, alcance todos os ideais que você quiser alcançar e não desista, porque já dizia Fernanda Torres, a vida presta. Perfeito. Então é isso, gente. Essa foi a nossa conversa de hoje com a Aruan. Obrigada, Aruan. Eu que agradeço, uma delícia falar com Ana. você. Bom, gente, então segue a gente, compartilhem, curtem, segue o nosso... Já ia esquecer no arroba, hein, gente? arroba pode na laje. Se vocês tiverem alguém que vocês acham legal também pra gente entrevistar, mandem pra gente. E é isso por hoje. Muitíssimo obrigada, Aruan. Eu que agradeço, Ai, Ana. gente, obrigada, gente.